Você já se perguntou por que Deus proibiu de acender fogo no sábado? Muitos leem essa proibição apenas como uma regra cerimonial ou uma prática doméstica. Porém, existe um significado muito mais profundo nas Escrituras. O fogo, ao longo de toda a Bíblia, representa a manifestação da presença de Deus, da sua glória, da sua palavra e da sua luz. Desde Gênesis, antes mesmo da criação do sol, já existia uma luz iluminando toda a criação. E essa não era uma luz natural, era a própria luz divina, a Shekinah de Deus, a manifestação gloriosa do Messias eterno, a palavra que estava com Deus no princípio. E é por isso que quando Deus proibiu de acender fogo no sábado, ele estava revelando um mistério profundo. O fogo divino havia cessado a sua obra criadora e repousado em seu trono. E é por isso que o sábado apontava para o descanso do próprio Messias após completar a sua obra. O sábado não era apenas um dia de descanso físico, ele era uma sombra profética do repouso da própria glória de Deus após os 6 dias da criação. O fogo proibido no sábado carregava justamente esse simbolismo espiritual profundo ligado ao Messias. Em Êxodo 35 vai estar escrito: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E por que justamente a proibição do fogo? Porque este fogo representa a atividade criadora, a manifestação visível da Shekinah, a luz divina que trabalhava sobre a terra desde o início. E é por isso que em Gênesis, antes do sol existir, Deus disse: haja luz. E essa luz não pode ser o sol, porque o sol foi criado no 4º dia. A luz original era a própria manifestação da glória divina, a luz primordial da criação. E é por isso que João vai confirmar isso. Ele vai dizer que no princípio era a palavra, que a palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. E ele também vai declarar que nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Messias era essa luz original. A Shekinah era o fogo divino iluminando a criação antes dos luminares naturais. E é por isso que por 6 dias o fogo trabalhou criando, separando, formando, trazendo vida. Porém, ao 7º dia a obra cessou, o fogo repousou. E é por isso que Deus proíbe o fogo no sábado, porque o sábado representa o repouso da própria glória divina após a sua obra consumada. E o fogo que repousou, a glória divina que criou todas as coisas, também repousou no sábado, e é por isso a proibição do fogo, porque este fogo foi o mesmo que apareceu na sarça ardente, na coluna de fogo, sobre o tabernáculo, entre os querubins e finalmente habitando em nós. Veio habitar em carne, porque o Messias era o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E é por isso que João vai declarar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E o Messias era o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. E a palavra habitou, ela traz o entendimento de tabernacular, ou seja, a Shekinah de Deus agora habita em um corpo humano. E é por isso que a Shekinah de Deus, a glória de Deus, é o próprio Messias, porque ele é a palavra viva, a luz primordial e a glória entre os querubins. Ele também é a lâmpada da Nova Jerusalém. E é por isso que Apocalipse diz: porque a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a luz eterna da criação. Os sábios judeus chamavam essa luz de Or Haganus, ou seja, luz oculta. E segundo o pensamento rabínico, a luz dos 6 dias da criação foi escondida para os justos e será plenamente revelada nos dias do Messias. O Sefat Emet afirma que a luz original brilhou antes de ser ocultada. Já o Binei Yassacar declara explicitamente: haja luz, refere-se à luz do rei Messias. E isso conecta diretamente a criação com Cristo, porque o profeta Isaías, ele profetizou que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a profecia aponta para a Galileia. No Novo Testamento, em Mateus, mostra este cumprimento, que vai dizer que na Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Jesus vai declarar que ele é a luz do mundo. Ele não está dizendo que ele vai trazer luz ao mundo. Ele está dizendo que ele é a própria luz, a luz primordial da criação, a luz que estava oculta, porém foi revelada no Novo Testamento, a Shekinah revelada em carne. E na transfiguração, esta glória oculta foi revelada momentaneamente, porque o rosto de Cristo resplandeceu como o sol. A luz que estava escondida dentro do tabernáculo humano brilhou diante dos discípulos. O mundo natural esconde esta glória, porém ela permanece preservada para os justos. E é por isso que Paulo vai dizer: Cristo em vós, esperança da glória. O sábado apontava exatamente para isso, o repouso da glória, a consumação da obra e o descanso verdadeiro encontrado somente no Messias.